Hoje trazemos um vídeo que promete surpreendê-los, emocioná-los e, acima de tudo, revelar segredos que estiveram ocultos por décadas. Vamos falar de nada mais e nada menos que Carlos Villagrán, o eterno Kiko de O Chavo de Oito, que aos seus 80 anos quebra o silêncio e confessa algo que todos suspeitávamos, mas que nunca antes havia confirmado publicamente. Desde sua polêmica saída do programa que marcou nossa infância, até os rumores de tensões com Roberto Gomes Bolanhos e Florinda Meza, Carlos nos abre uma janela para a sua verdade, e o que ele conta vai te deixar sem palavras. Este vídeo está carregado de revelações, incluindo detalhes sobre as disputas legais que quase arruinaram sua carreira, sua relação com os outros membros do elenco e como enfrentou a sombra de Kiko durante toda a sua vida profissional. Além disso, adiantamos que a última confissão de Villagrán pode mudar completamente a forma como vemos a história por trás de O Chavo de Oito. Portanto, fique até o final, porque o melhor está por vir, e garantimos que você não vai querer perder esta última revelação que nos deixou impactados. Agora, antes de continuar, queremos te pedir algo muito importante. Se você gosta deste conteúdo e quer continuar desfrutando de histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso não só nos ajuda a continuar crescendo, mas também indica ao YouTube que nosso conteúdo é valioso e merece chegar a mais pessoas como você. Além disso, se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu gostei. Este pequeno gesto faz uma grande diferença para que possamos continuar investigando e criando conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal ainda mais, pode nos enviar um Super Thanks. Sua contribuição nos ajudará a continuar trazendo vídeos cheios de histórias e análises como este. E se você não puder, não se preocupe, basta deixar um comentário sobre o que mais te surpreendeu do que Carlos Villagrán revelou. Adoramos ler suas opiniões e saber o que mais impacta vocês. Sem mais delongas, prepare-se para uma viagem cheia de intrigas, verdades ocultas e emoções à flor da pele. Carlos Villagrán Eslava nasceu em 12 de janeiro de 1944, na vibrante e histórica cidade do México, um dos maiores centros culturais da América Latina. Ele veio ao mundo em uma época marcada por mudanças significativas no México e no mundo, um período de reconstrução e crescimento após os impactos da Segunda Guerra Mundial. Sua infância foi vivida em meio a um ambiente modesto, mas cheio de histórias, desafios e amor familiar, que moldaram sua personalidade alegre e criativa. Carlos cresceu em uma família humilde, como a maioria das famílias mexicanas da época, e desde cedo aprendeu a valorizar as pequenas alegrias da vida e a importância da união familiar. O pequeno Carlos era um garoto curioso e cheio de energia. Ele sempre teve uma personalidade carismática, daquelas que conquistam todos ao redor. Era o típico menino que fazia os outros rirem com suas brincadeiras e imitações engraçadas. Sua casa era simples, mas repleta de histórias e afeto. Ele cresceu em um lar onde a simplicidade era a base da vida cotidiana, e isso o ensinou desde cedo a ser grato por tudo que tinha. Sua mãe, uma mulher forte e dedicada, era o coração da família, sempre trabalhando duro para garantir que todos tivessem o suficiente para comer e vestir, mesmo quando os tempos eram difíceis. Ela era uma grande inspiração para Carlos, uma figura que o ensinou a ser resiliente e a enfrentar as adversidades com coragem e determinação. O pai de Carlos, por outro lado, era um homem trabalhador e de espírito brincalhão, o que certamente influenciou o futuro senso de humor do menino. Ele tinha um jeito peculiar de enxergar a vida, sempre com um sorriso no rosto, mesmo diante das dificuldades. Foi dele que Carlos herdou a habilidade de transformar situações cotidianas em momentos de humor. Desde cedo, Carlos observava seu pai fazer piadas para aliviar a tensão dos dias difíceis, e isso se tornou parte de sua essência. A habilidade de alegrar as pessoas ao seu redor parecia ser algo natural para ele, quase como um talento inato. Carlos não cresceu em meio a luxos ou grandes oportunidades, mas a falta de recursos materiais nunca foi um obstáculo para sua criatividade. Ele usava sua imaginação para transformar os objetos mais simples em brinquedos incríveis, e era comum vê-lo criando histórias e personagens para entreter seus irmãos e amigos. Ele cresceu em um bairro típico da cidade do México, onde as crianças brincavam nas ruas até tarde, correndo e inventando jogos com aquilo que encontravam pelo caminho. Essa liberdade para explorar o mundo ao seu redor alimentou sua criatividade e lhe deu um senso de comunidade que ele carregaria para a vida adulta. Na escola, Carlos já demonstrava ser diferente. Embora não fosse o melhor aluno em termos acadêmicos, ele se destacava em atividades artísticas e sociais. Sempre que havia uma apresentação, lá estava ele no centro das atenções, pronto para roubar a cena com suas piadas e performances.
Seus professores frequentemente comentavam sobre sua habilidade natural para se expressar e se conectar com os colegas, algo que já indicava que ele estava destinado a um caminho diferente, onde poderia usar esse carisma para algo grandioso. Além de suas habilidades artísticas, Carlos era também muito ligado à sua família. Ele adorava passar o tempo com seus irmãos, e suas brincadeiras eram sempre as mais aguardadas pelos outros. Ele tinha o talento de transformar qualquer momento comum em algo especial, e isso era evidente mesmo em sua infância. Suas histórias e piadas não apenas divertiam sua família, mas também criavam laços ainda mais fortes entre eles. Sua mãe, apesar de todo o trabalho que tinha para sustentar a casa, sempre encontrava tempo para ouvir as travessuras e histórias de Carlos. Ela ria junto com ele, reconhecendo que o garoto tinha algo único, algo que poderia levá-lo longe. A relação com seus vizinhos também era algo marcante. Carlos era conhecido por todos no bairro como o menino que espalhava alegria. Ele fazia questão de ajudar os outros, seja carregando as compras de uma senhora idosa ou organizando brincadeiras para as crianças menores. Ele sabia que, mesmo com as dificuldades que enfrentavam, a solidariedade era o que tornava a comunidade mais forte. Esses valores de empatia e generosidade foram fundamentais na formação de seu caráter e o acompanharam ao longo de sua vida. Apesar de todas as dificuldades financeiras, Carlos tinha sonhos grandes. Ele costumava dizer que um dia faria algo importante, algo que faria as pessoas se lembrarem dele. Quando criança, ele nem sempre sabia exatamente o que seria, mas tinha certeza de que queria espalhar alegria e fazer as pessoas rirem. Ele via a comédia como uma forma de escapar das dificuldades e trazer um pouco de luz aos dias mais sombrios. Essa visão o motivava a continuar sonhando, mesmo quando parecia impossível. Outro aspecto importante de sua infância foi sua paixão pela fotografia, algo que ele descobriu ainda jovem. Ele ficava fascinado ao observar fotógrafos trabalhando e logo se apaixonou por essa forma de arte. Embora não tivesse muitos recursos, Carlos encontrava maneiras de aprender e praticar, muitas vezes improvisando com materiais que encontrava. Ele começou a registrar momentos do dia a dia de sua família e de sua comunidade, criando memórias que seriam preciosas para ele no futuro. Essa habilidade acabou se tornando uma fonte de sustento mais tarde, mas, naquele momento, era apenas uma paixão que alimentava sua criatividade. À medida que Carlos crescia, sua personalidade única se tornava cada vez mais evidente. Ele era um jovem sonhador, mas com os pés no chão, consciente das responsabilidades e desafios que enfrentaria. Ele sabia que sua família dependia dele, e isso o motivava a trabalhar duro e buscar maneiras de melhorar sua vida e a de seus entes queridos. Mesmo diante das dificuldades, ele nunca perdeu o otimismo e a determinação, características que o definiriam ao longo de sua vida. A carreira de Carlos Villagrán, marcada por sua ascensão ao estrelato como o inesquecível Kiko de El Chavo del Oito, é uma história fascinante de talento, trabalho duro e a busca por reconhecimento. Tudo começou de forma modesta, com Carlos explorando oportunidades no mundo artístico sem imaginar que um dia seria parte de um dos programas de televisão mais icônicos da história da América Latina. Antes de chegar à fama, Villagrán precisou trilhar um caminho de esforço e perseverança, muitas vezes se reinventando para criar seu espaço em um meio competitivo e imprevisível. No início de sua trajetória, Carlos trabalhou como fotógrafo em jornais da Cidade do México. Ele tinha um talento especial para capturar momentos únicos, algo que demonstrava seu olhar atento para os detalhes e sua criatividade. No entanto, embora a fotografia fosse uma paixão e um sustento, o verdadeiro desejo de Carlos era trabalhar no entretenimento. Ele sabia que tinha algo especial a oferecer, uma habilidade de fazer as pessoas rirem que o destacava em qualquer ambiente. Assim, ele começou a participar de pequenos projetos teatrais e programas locais, aproveitando qualquer oportunidade para mostrar seu talento. Sua grande chance veio quando ele foi apresentado a Roberto Gomes Bolanhos, o brilhante criador de personagens como Chaves e Chapolin Colorado. Roberto, conhecido carinhosamente como Chespirito, era um escritor, ator e comediante já estabelecido, que estava montando o elenco de um novo programa humorístico que prometia ser algo especial. Carlos foi convidado para fazer um teste e, com sua energia contagiante e habilidade para a comédia, conquistou rapidamente o criador do programa. Assim, nasceu o personagem Kiko, que viria a se tornar um dos mais memoráveis de sua carreira. Kiko, com sua roupa de marinheiro, bochechas infladas e jeito mimado, foi criado como filho de uma mulher rica e autoritária, Dona Florinda. A dinâmica entre os dois era hilária e, ao mesmo tempo, cativante. Kiko era conhecido por sua personalidade exagerada,
suas reações dramáticas e seu famoso bordão cálice, 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 você me deixa louco. Carlos trouxe para o personagem uma autenticidade que só ele poderia oferecer, com gestos únicos e expressões faciais que se tornaram marca registrada. Ele tinha uma habilidade inata para combinar humor físico com um timing impecável, o que fazia Kiko brilhar em cada cena. Eu Chavo deu 8 e estreou em 1971 e rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. A série, que narrava as aventuras de um grupo de moradores de uma vila humilde, conquistou o coração de milhões de telespectadores por sua mistura de humor, inocência e temas universais. Carlos Villagrán, como Kiko, era uma peça fundamental do sucesso do programa. Sua interação com Chaves, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, era um dos pontos altos da série, com as constantes brigas infantis entre os dois gerando risadas sem fim. A química entre o elenco era palpável, e isso se refletia na tela, fazendo com que o público se identificasse com os personagens e se apaixonasse por eles. À medida que o programa crescia em popularidade, o nome de Carlos Villagrán começou a ganhar destaque em toda a América Latina. Ele não era apenas um ator, ele se tornará um ícone cultural. Crianças imitavam Kiko, enchendo as bochechas para copiar sua expressão característica, e seus bordões passaram a fazer parte do vocabulário cotidiano de muitas famílias. Carlos passou a viajar por diversos países, promovendo o programa e encontrando fãs que o recebiam com um carinho indescritível. Ele descobriu que seu trabalho tinha um impacto profundo, trazendo alegria para pessoas de diferentes culturas e idades. No entanto, nem tudo foi fácil durante essa jornada de sucesso. Apesar da popularidade de Eu Chavo deu 8, havia tensões nos bastidores. Carlos e Roberto Gomes Bolanhos começaram a ter desentendimentos sobre os direitos de Kiko. Villagrán acreditava que havia contribuído significativamente para a criação do personagem, com muitos de seus trejeitos sendo fruto de sua improvisação e criatividade. Por outro lado, Bolanhos, como criador do programa, reivindicava os direitos autorais sobre todos os personagens. Essa disputa levou a um afastamento gradual entre os dois, culminando na saída de Carlos do programa em 1978. A decisão de deixar o Eu Chavo deu 8 foi difícil para Carlos. Ele sabia que estava abandonando um papel que o havia tornado famoso, mas também sentia que era necessário buscar novas oportunidades e provar que poderia ter sucesso fora da sombra de Roberto Gomes Bolanhos. Após sua saída, Carlos tentou dar continuidade à sua carreira criando programas próprios. Um desses projetos foi Que é Kiko, no qual ele interpretava um personagem semelhante ao Kiko, mas sem as mesmas características para evitar problemas legais. Embora tenha atraído atenção, o programa não conseguiu alcançar o mesmo sucesso de Eu Chavo deu 8, e Carlos enfrentou dificuldades para se estabelecer novamente no topo. Apesar dos desafios, Carlos continuou trabalhando. Ele participou de shows, eventos e turnês internacionais, levando sua comédia para diferentes palcos ao redor do mundo. Ele também passou a se apresentar em circos, onde encontrava um público fiel que ainda o adorava como Kiko. Essas apresentações permitiram que ele se mantivesse próximo de seus fãs, mantendo viva a conexão com o público que tanto o admirava. Um dos aspectos mais marcantes da carreira de Carlos Villagrán foi sua capacidade de se reinventar e de manter seu humor intacto, mesmo diante das adversidades. Ele nunca perdeu o carisma que o tornou famoso e continuou a espalhar alegria onde quer que fosse. Além disso, ele se tornou uma figura de inspiração para muitos, especialmente para aqueles que enfrentavam dificuldades na indústria do entretenimento. Carlos mostrou que, com determinação e paixão, é possível superar obstáculos e continuar brilhando. Apesar do sucesso, a relação de Carlos Villagrán com Roberto Gomes Bolanhos se deteriorou devido a diferenças criativas e disputas sobre os direitos do personagem Kiko. Carlos sempre sentiu que havia trazido grande parte de sua própria personalidade e improvisação para dar vida a Kiko. Ele acreditava que muitos dos traços mais marcantes do personagem, como suas bochechas infladas, o jeito de falar e seus bordões icônicos, eram fruto de sua criatividade e do trabalho que ele colocou no papel. Por outro lado, Bolanhos, como criador e roteirista de Eu Chavo deu 8, defendia que todos os personagens pertenciam exclusivamente a ele, pois eram parte de sua obra como autor. Essa disputa por reconhecimento e direitos autorais começou de forma sutil, com comentários e pequenas discordâncias nos bastidores, mas com o tempo se transformou em algo maior. Villagrán sentia que não recebia o devido crédito por seu trabalho, enquanto Bolanhos, por sua vez, acreditava que era justo manter o controle total sobre os personagens que criou. Esse embate de perspectivas gerou tensões que afetaram a dinâmica entre os dois,
embora eles continuassem a trabalhar juntos por um tempo. Além disso, havia também questões relacionadas à remuneração. À medida que o Eu Chavo Deu 8 se tornava um fenômeno em toda a América Latina, os atores começaram a perceber que o sucesso do programa gerava enormes receitas. No entanto, nem todos os membros do elenco estavam satisfeitos com o que recebiam, considerando o impacto que tinham no sucesso do programa. Carlos, em particular, começou a questionar se sua contribuição estava sendo adequadamente recompensada, especialmente considerando sua popularidade como Kiko. Essa insatisfação financeira, combinada com as questões de direitos autorais, criou um ambiente de tensão crescente. Outro ponto de atrito foi a relação de Villagrán com Florinda Meza, que interpretava Dona Florinda no programa. Meza era companheira de Roberto Gomes Bolanhos, e sua influência nos bastidores era significativa. Há relatos de que Villagrán e Meza não tinham uma relação amistosa, o que pode ter contribuído para o aumento das tensões no grupo. Algumas fontes sugerem que a proximidade de Florinda com Bolanhos dava a ela certa autoridade nos bastidores, o que nem sempre era bem recebido pelos colegas de elenco, incluindo Carlos. Com o passar do tempo, essas tensões começaram a afetar o clima nos bastidores e, eventualmente, transbordaram para o ponto em que a permanência de Carlos Villagrán no programa se tornou insustentável. Em 1978, ele tomou a difícil decisão de deixar Eu Chavo Deu 8. Sua saída foi cercada de emoções conflitantes. Por um lado, Carlos sabia que estava abandonando um projeto que havia lhe dado fama e reconhecimento. Por outro, ele sentia que precisava se afastar para preservar sua integridade e buscar novas oportunidades em sua carreira. A saída de Villagrán teve um impacto imediato no programa. Kiko era um dos personagens mais populares de Eu Chavo Deu 8, e sua ausência foi sentida tanto pelo público quanto pelos colegas de elenco. Embora o programa tenha continuado sem ele, muitos fãs sentiram que algo estava faltando. O carisma de Kiko e sua dinâmica com Chaves eram insubstituíveis, e o programa nunca foi exatamente o mesmo depois de sua saída. Após deixar o Eu Chavo Deu 8, Carlos tentou dar continuidade à sua carreira com projetos próprios. Ele criou o programa A Que é Kiko, no qual interpretava um personagem semelhante ao Kiko, mas com algumas diferenças para evitar problemas legais com Bolanhos. No entanto, o novo programa não alcançou o mesmo sucesso de Eu Chavo Deu 8. Apesar disso, Carlos continuou sendo amado por seus fãs, que ainda o viam como o eterno Kiko. Os conflitos com Roberto Gomes Bolanhos e outros membros do elenco deixaram marcas profundas em Carlos Villagrán. Em entrevistas ao longo dos anos, ele expressou mágoas em relação ao que aconteceu, mas também reconheceu o impacto positivo que Eu Chavo Deu 8 teve em sua vida. Ele nunca negou o talento de Bolanhos como criador, mas sempre defendeu sua própria contribuição para o sucesso do programa. Curiosamente, mesmo com as divergências, Carlos manteve uma relação de respeito com muitos de seus colegas de elenco. Ele frequentemente relembra com carinho os momentos divertidos que viveram juntos durante as gravações, destacando a química e o companheirismo que existiam antes dos conflitos surgirem. No entanto, sua relação com Bolanhos nunca foi completamente reconciliada, e o distanciamento entre os dois permaneceu até o falecimento de Bolanhos em 2014. Após sua saída de Eu Chavo Deu 8, em 1978, Carlos Villagrán embarcou em um novo e desafiador capítulo de sua carreira. O papel de Kiko havia o tornado um ícone em toda a América Latina, mas a saída de um programa tão emblemático trouxe tanto oportunidades quanto dificuldades. Ele se viu em uma posição singular. Por um lado, era extremamente popular e querido pelo público. Por outro, precisava provar que podia se destacar fora do universo criado por Roberto Gomes Bolanhos. Assim, começou sua jornada na chamada carreira pós-Chaves, marcada por reinvenções, novas aventuras e um esforço constante para se conectar com seu público. Carlos sabia que seria impossível dissociar sua imagem do personagem Kiko, que o havia projetado à fama. Isso representava um dilema: continuar interpretando um personagem que não mais lhe pertencia juridicamente ou criar algo completamente novo. Ele optou por uma solução intermediária, trazendo ao público uma versão modificada de Kiko, preservando suas características mais marcantes, mas adaptando-as para evitar problemas legais. Com essa abordagem, Villagrán lançou o programa A Que é Kiko, uma tentativa de manter o carinho do público enquanto explorava uma nova fase de sua carreira. A Que é Kiko foi um programa criado para destacar o humor e o talento de Villagrán. Embora tenha atraído a atenção inicial dos fãs que sentiam falta do Kiko original, o show não alcançou o mesmo nível de sucesso que Eu Chavo Deu 8. Ainda assim,
O programa teve momentos memoráveis e permitiu a Carlos continuar sua trajetória no entretenimento. Ele utilizava bordões, trejeitos e situações cômicas que lembravam seu personagem anterior, mas adicionava elementos novos para tentar dar uma identidade própria ao projeto. Apesar dos esforços, as comparações com o trabalho anterior eram inevitáveis, e isso impediu que Kiko se tornasse um fenômeno. Com o tempo, Carlos percebeu que o público queria vê-lo como Kiko e que a força desse personagem era difícil de ser superada. Assim, ele decidiu abraçar seu legado e explorar outras formas de manter sua conexão com os fãs. Uma das maneiras mais bem-sucedidas que encontrou foi levar Kiko para os palcos e os circos. Villagrán começou a se apresentar em espetáculos ao vivo, viajando por toda a América Latina, Estados Unidos e outros países com comunidades hispânicas significativas. Suas apresentações em circos se tornaram especialmente populares, pois permitiam que ele interagisse diretamente com o público, especialmente com crianças que viam nele um verdadeiro herói da comédia. Durante essas turnês, Villagrán levava alegria para milhares de pessoas. Ele recriava cenas icônicas, contava histórias engraçadas e até fazia improvisações baseadas em interações com a plateia. Esses shows ao vivo mostravam que, mesmo fora da televisão, Carlos tinha um carisma único e um talento inquestionável para a comédia. Ele se tornou uma figura itinerante, viajando de cidade em cidade para espalhar sorrisos e manter viva a magia do personagem que o consagrou. Além dos espetáculos ao vivo, Carlos também participou de eventos e programas de televisão como convidado especial. Sua presença era sempre sinônimo de nostalgia para os fãs de O Chavo del Oito. Ele aparecia em talk shows, programas de variedades e entrevistas, onde falava sobre sua carreira, seus momentos com o elenco original e sua visão sobre a comédia. Nessas ocasiões, Villagrán demonstrava uma humildade e gratidão profundas pelo amor que recebia do público, mesmo décadas após sua saída do programa. Nos anos 1990, Carlos explorou novos formatos para se conectar com o público, incluindo produções cinematográficas e projetos televisivos menores. Ele participou de filmes de comédia que buscavam capturar o humor leve e familiar que era sua marca registrada. Embora esses projetos não tenham alcançado grande destaque, eles mostraram a determinação de Villagrán em continuar ativo e relevante na indústria do entretenimento. Um dos aspectos mais marcantes da carreira pós-Chaves de Carlos foi sua relação com os fãs. Ele sempre fez questão de expressar seu amor e gratidão por aqueles que o apoiaram ao longo dos anos. Villagrán era frequentemente visto em eventos de cultura pop, convenções de fãs e celebrações nostálgicas, onde reencontrava admiradores de todas as idades. Sua interação calorosa e acessível o tornava ainda mais querido, e ele se dedicava a autografar fotos, tirar selfies e ouvir histórias emocionantes de pessoas que cresceram assistindo a Kiko. Outro ponto importante dessa fase foi a decisão de Carlos de viver fora do México por muitos anos. Ele passou períodos significativos na Argentina e nos Estados Unidos, onde encontrou comunidades que o acolheram com carinho. Na Argentina, em particular, ele encontrou um público extremamente apaixonado, que o via como uma figura quase mítica da infância. Sua estadia nesses países não apenas fortaleceu sua conexão com os fãs internacionais, mas também lhe permitiu explorar diferentes culturas e expandir sua carreira em novos mercados. Apesar de seus muitos sucessos, a carreira pós-Chaves de Carlos Villagrán também foi marcada por desafios e momentos de reflexão. As disputas legais com Roberto Gómez Bolaños sobre os direitos de Kiko continuaram a gerar polêmica por muitos anos. Embora Carlos sempre tenha expressado respeito por Bolaños como criador, ele também deixou claro seu desejo de ser reconhecido por sua própria contribuição ao personagem. Essas questões jurídicas, somadas às tensões pessoais que surgiram nos bastidores de O Chavo del Oito, criaram uma sombra sobre sua relação com alguns colegas de elenco. Villagrán também enfrentou críticas de alguns setores da mídia e da indústria do entretenimento que questionavam sua dependência do personagem Kiko. Para muitos críticos, sua insistência em revisitar o papel era vista como uma falta de inovação. No entanto, Carlos sempre defendeu sua escolha, argumentando que Kiko não era apenas um personagem, mas uma parte inseparável de sua identidade como artista. Ele acreditava que seu papel como comediante era trazer alegria, independentemente de como essa alegria fosse entregue, e via em Kiko uma ferramenta poderosa para alcançar esse objetivo. Nos últimos anos, Carlos Villagrán continuou a desfrutar do carinho do público. Mesmo com a idade avançando, ele permaneceu ativo, participando de eventos especiais e concedendo entrevistas que relembram os dias de glória de O Chavo del Oito. Sua humildade e bom humor permanecem inalterados,
e ele nunca perde a oportunidade de agradecer aos fãs por todo o apoio que recebeu ao longo de sua longa carreira. Ao longo dos anos, Carlos sempre demonstrou ser um homem de família. Ele é pai de 6 filhos: Silvia, Paulo, Samantha, Gustavo, Edson e Vanessa. Apesar de sua agenda muitas vezes ocupada por compromissos profissionais, ele sempre fez questão de dedicar tempo aos seus filhos, mantendo um relacionamento próximo com cada um deles. Carlos frequentemente fala com carinho sobre sua família, destacando como eles foram sua fonte de força e inspiração, especialmente nos momentos mais difíceis de sua carreira. A relação de Carlos com seus filhos é descrita como amorosa e cheia de aprendizado mútuo. Ele sempre procurou ser um pai presente, ensinando valores como respeito, humildade e trabalho duro. Apesar de sua fama, ele nunca permitiu que o estrelato interferisse em sua dinâmica familiar. Na verdade, ele sempre tentou proteger seus filhos da exposição excessiva, preferindo manter sua vida familiar longe dos holofotes. Essa escolha reflete seu desejo de dar aos filhos uma infância e uma vida tão normais quanto possível, considerando sua posição como uma figura pública. Carlos também é um homem que valorizou muito suas raízes e sua cultura. Mesmo após viver por muitos anos fora do México, ele nunca perdeu sua conexão com o país que o viu nascer. Ele morou por um período significativo na Argentina, onde foi calorosamente recebido por fãs que o consideravam um ícone da infância. Durante seu tempo na Argentina, ele se envolveu ativamente em eventos culturais e se tornou quase um embaixador informal da nostalgia televisiva, sempre representando com orgulho a herança mexicana. Além da Argentina, Carlos também viveu nos Estados Unidos, onde encontrou uma grande comunidade de fãs latinos. Sua estadia nos Estados Unidos foi marcada por uma combinação de trabalho e vida pessoal, permitindo-lhe explorar novas oportunidades enquanto permanecia próximo de sua família. Apesar das mudanças de residência, ele sempre manteve um senso de pertencimento ao México, visitando frequentemente seu país natal e participando de eventos que celebravam sua carreira. Carlos é casado com Rebeca Palacios, com quem compartilha uma relação longa e sólida. Sua esposa desempenhou um papel fundamental em sua vida, sendo uma parceira amorosa e um pilar de apoio durante os altos e baixos de sua carreira. Em várias entrevistas, Carlos mencionou como Rebeca foi uma fonte de equilíbrio em sua vida, ajudando-o a lidar com os desafios de ser uma figura pública. O relacionamento dos dois é baseado em respeito mútuo e companheirismo, e eles compartilham muitas memórias felizes juntos. Um aspecto marcante da vida pessoal de Carlos é sua personalidade descontraída e bem-humorada. Fora das telas, ele é conhecido por ser uma pessoa simples e acessível, alguém que sempre encontra tempo para sorrir e conversar com seus fãs. Essa autenticidade é uma das razões pelas quais ele é tão amado, mesmo décadas após sua estreia como Kiko. Ele gosta de compartilhar histórias de sua juventude, relembrar momentos engraçados e refletir sobre as lições que aprendeu ao longo do caminho. Carlos também é um homem que valoriza a espiritualidade e a gratidão. Ele acredita que seu sucesso e longevidade na carreira são resultado não apenas de seu talento, mas também de bênçãos divinas. Em várias ocasiões, ele expressou sua gratidão a Deus, à sua família e aos fãs que o apoiaram ao longo dos anos. Essa postura de humildade e gratidão é uma característica que o diferencia e fortalece sua conexão com as pessoas. Embora Carlos tenha vivido uma vida plena e cheia de conquistas, ele também enfrentou desafios pessoais. Um dos momentos mais difíceis de sua vida foi lidar com as tensões e desentendimentos nos bastidores de O Chavo Deu 8, que culminaram em sua saída do programa. Esses conflitos o afetaram profundamente, mas ele sempre procurou superar as adversidades com resiliência e otimismo. Além disso, ele enfrentou críticas ao longo de sua carreira, especialmente por sua decisão de continuar interpretando Kiko mesmo fora do contexto original. No entanto, Carlos sempre defendeu suas escolhas, acreditando que sua missão era trazer alegria ao público, independentemente das circunstâncias. Outro desafio que Carlos enfrentou foi o envelhecimento em uma indústria tão competitiva. Ele teve que se reinventar várias vezes para permanecer relevante e continuar conectando-se com as novas gerações. Apesar disso, ele nunca perdeu sua essência ou comprometeu seus valores, algo que seus fãs apreciam profundamente. Ele conseguiu equilibrar a nostalgia com a adaptação às mudanças, mantendo viva a magia de seu trabalho.